Olá, sejam bem-vindos a mais um Joke News, o primeiro desse ano, o seu jornal baseado em notícias absurdamente reais. Perdão, achei que era o Putin, mas é só o Rio de Janeiro sendo Rio de Janeiro. Mayra Card, a coach de emagrecimento e perdão matrimonial, lançou uma braba essa semana que é mais difícil de engolir do que 16 traições, ou 50. Ela lançou um vídeo alertando para os perigos do estupro alimentar. Bom, eu não vou nem tentar explicar o que significa isso, vou deixar que ela mesma fale. Estupro alimentar é quando a pessoa que você mais ama quer te empurrar, goela abaixo, aquilo que você disse não. Até onde eu sabia, estupro não era quando colocavam um pão na sua boca, e sim quando colocavam um... Bom, vocês entenderam, né? Além de criar o estupro alimentar, a Mayra Card também criou o estupro auditivo, que é o que todos nós sofremos toda vez que ela abre a boca para promover distúrbios alimentares. Tanta polêmica só mostra que Mayra pode até ser expert em queimar calorias, mas ela manda muito bem também em queimar o filme dela e do marido, e assim as chances dele ganhar o BBB. Gravidez no BBB. Pois é, segundo informações, a participante Natália teria engravidado na casa e teria inclusive feito um teste de gravidez dentro do programa. E com tal fato, as especulações de que a Globo está lentamente se tornando o SBT só aumentaram. Depois do Thiago Abravanel, o passa-repassa versão herpes, agora nós temos o teste de paternidade do Ratinho. E se o caso se confirmar, será a primeira vez na história do programa que teremos um bebê baby, filho de um bababaca, que tem feito a mãe de boboboca, e fora que também anda cozinhando a Bibi Bichinha. Deu a louca no gerente. Sistema do Banco do Itaú entra em pane e acaba depositando dinheiro na conta dos seus correntistas, que consideraram o fato como reparação histórica. Tanta alegria dos beneficiados deixou os correntistas do Nubank roxos de inveja. Guerra na Ucrânia. Bom, se você está por fora de tudo que está acontecendo politicamente, nós do Joke News vamos mais uma vez facilitar a tua vida e fazer você entender o caso entre a Ucrânia e a Rússia de um jeito prático, feito especialmente para você, brasileiro médio que só consome notícias de celebridades. E hoje vamos usar como comparativo a relação de Kim Kardashian e o Kanye West. Imagina assim, o Kanye West é a Rússia. Autoritário, complicado, tem uma péssima relação com redes sociais, cheio de conflitos internos, quer voltar com a ex e ninguém sabe o que se passa ali dentro. E a Kim Kardashian é a Ucrânia, a ex-namoradinha da Rússia. Os dois tiveram um longo relacionamento público. Durante um bom tempo, eles eram uma coisa só, a União Soviética. Só que o relacionamento dos dois era um pouco complicado. Publicamente, parecia que estava tudo bem, porém, a gente sabia que tinha algo tóxico nessa relação. Tanto que era o Kanye West que dizia para a Ucrânia o que ela devia vestir e o que devia falar. Até que os dois se separaram e chegou a OTAN, que é o Peter Davidson, que assim como a OTAN é uma grande piada, porém dotada de um grande poder bélico. Ariana Grande que o diga. E aí a Ucrânia conheceu o Peter Davidson num programa cômico de sucesso mundial chamado ONU, que seria o Saturday Night Live. E lá eles ficaram se flertando, a Ucrânia ficou doida para abrir as portas para o Peter Davidson e o Kanye West só ali, observando tudo e querendo ela de volta a qualquer preço. Porém, depois de tanto avanço na relação dos dois, Kanye West resolveu partir para a porrada e disse que de forma alguma o Peter Davidson terá acesso aos seus filhos, que a gente vai chamar aqui de gases naturais da Rússia. Então é basicamente isso. Para a Ucrânia ter paz, ela vai ter que deixar para trás essa ideia de se juntar com o Peter Davidson. Ainda sobre a guerra, imagens terríveis de negros e membros da comunidade LGBTQ sendo impedidos de deixar o país chocaram o mundo. Porém, essa semana, a Rússia e a Ucrânia firmaram um pacto
para a criação de corredores humanos para que seus cidadãos possam fugir da guerra. Inclusive, negros e membros da comunidade LGBTQ terão um corredor especial, chamado de Corredor Polonês. E no meio disso tudo, mais de 100 brasileiros se ofereceram na Baixada da Ucrânia para lutar contra a Rússia nessa guerra. Essa é a notícia, gente, e a piada. Eu não vou nem me esforçar para tentar mudar nada. É isso. Pois é, como se a Ucrânia não tivesse nada mais importante para ter que lidar, como células neonazistas, um despreparado na presidência, racismo. Agora eles vão ter que lidar com a invasão de héteros tops do MBL com tendências a escatologismo. Mostrando que se ela continuar assim, ela vai acabar virando o Brasil. Mas voltando à invasão do MBL, o deputado Mamãe Falei, liberal, conservador, ex-bolsonarista e atual Moretti, foi um desses brasileiros que se ofereceram para ajudar no esforço de guerra ucraniano. Porém, um áudio vazado ontem mostrou que as intenções dele eram um pouco sujas. Mano, eu juro pra vocês, eu contei. Foram 12 policiais deusas. 4 dessas eram minas assim que você, tipo, se ela cagar, você limpa um pouco dela com a língua. Assim que essa guerra passar, eu vou voltar pra cá. Ah, e detalhe, hein, mano. Detalhe, hein. Elas olham, cara. Elas olham e vou te dizer. São fáceis, porque elas são pobres. E agora, o Brasil pelo menos sabe o que realmente significa a sigla MBL. Movimento Bunda Limpa. E parece que o hábito de limpar a bunda alheia com a boca é algo comum entre a direita conservadora do Brasil. Uma prova disso é que essa semana também vazou o vídeo da sogra do prefeito de Campina Grande, onde ela aparece numa cena de amor com uma menina metade da idade dela, cheirando cocaína na sua raba e lambendo o que sobrou com a língua. Em sua defesa, ela afirmou que tudo não passou de uma pesquisa de campo, pois, como toda conservadora bolsonarista, ela sempre considerou tudo que está na porta dos fundos uma droga. Então ela estava apenas fazendo um vídeo denúncia. Ela afirmou também que tanto não tem experiência com pó que ela fez uma bagunça quando tentou dar um teco e teve que limpar com a boca. Ainda em sua defesa, ela declarou que só usou a nota de R$100 para fazer o ato, pois a garota não tinha troco. Ainda muito emocionada, ela se disse cristã e disse que estava apenas praticando o evangelho quando ele diz: do pó viemos, ao pó voltaremos. Tá, essa piada não tinha muito sentido, era só pra gente usar essa passagem. Ao ser questionada que conservador brasileiro é tudo farinha do mesmo saco, ela disse que não, pois ela estava com uma mulher e não com um homem. Entenderam? Porque homem tem saco, sabe? Hein? Ok, mas... Depois do fato, Aécio Neves revelou que pretende se mudar para Campina Grande, pois a sua carreira em Brasília acabou. Essa não precisa explicar, né? E depois de tanta repercussão, o prefeito afirma que vai mudar o nome da cidade, que passará a se chamar agora Campina Grande. Ok, chega. Bom, esse foi o nosso Joke News, o primeiro de 2022. Se você curtiu, comenta, compartilha. Manda essa bagaça pra todo mundo que você odeia. E se você curte Big Brother, não se esqueça que toda terça-feira, logo após a eliminação, nós, os redatores do Joke News, entramos ao vivo para comentar tudo o que aconteceu na semana da temporada mais flopada que é esse canal que você veio parar. Bom, um beijo. E para você que em algum momento já beijou a boca do Mamãe Falei, que merda, hein?